Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel Opa, aqui é o Cauã. e esse é o Chatos de Plantão. E aí, cara, beleza? Opa, tranquilo, e você? Tudo bem. Começar já reclamando porque essa semana foi muito boa, porque a gente tá quase Você vai voltando a ficar vendo reclamar porque a Super semana Boys. foi muito boa? Foi. E foi Ah, bom para reclamar. Teve não, muitas ok. reclamações. A gente vai ficar, tem possibilidade de ficar sem o Twitter, né? Olha só que beleza. Tem? Não tô Vamos dar. sabendo. Não tô sabendo, me atualiza. Então, basicamente, o negócio é o seguinte. Para você ter uma rede social aqui no Brasil, você tem que seguir algumas leis. É como Certo. é em todo país. Todo Sim, país em tem todo o suas país. leis. Aqui no nosso país, algumas coisas são consideradas crimes, Ok. né? Crimes digitais. Mesmo que sejam digitais, ainda são crimes. Certo. É aquela coisa. Fiançáveis, fiançáveis ou não, você pode denunciar essa pessoa por uma infração. Sim, as Como, pessoas por acham que. exemplo, é, você, ser de, você ter preconceito de alguma forma, seja racial, pelo gênero da pessoa, qualquer tipo de forma ou qualquer tipo de assédio. Sim, E as se você pessoas partir. acham que a internet é terra de ninguém, quando na realidade não é bem assim. Algumas. Eu acho que no início da internet eu acho que era mais terra de ninguém. Aqueles fóruns, e eu sei porque eu estava lá. Eu estava em muitos fóruns de Sim, Star sim. Wars, de Senhor dos Anéis. Era terra de ninguém, cara. E aí, pra você ter a rede social, você tem que seguir essas diretrizes e leis do país. O Certo, que que ninguém lê acontece? também, mas Que ninguém lê, mas existem. a galera que trabalha, né, de verdade com a lei, eles têm que fazer isso funcionar. E Sim. o que acontece? O Twitter, digamos, rede social da liberdade, entre aspas, porque estava querendo que pessoas denunciadas por, às vezes, supostamente por perjúrias raciais, por exemplo, Sim. ou palavras de ódio, você podia denunciar, a pessoa podia, era avaliado o caso dela e ela tinha que sair da rede social. Ok, como deve ser num país, né? Você faz merda, você é julgado por isso. Até aí tudo bem. Só que o Sim. que acontece? Agora, por causa das novas diretrizes do Twitter, por causa do senhor Musk, É, se você não existe mais isso. O cara pode falar o que ele quiser, literalmente, e não ser punido por isso, não acontecer nada com ele, ele continuar criando contas fakes e fazendo isso, fazendo aquilo. e ele já tá tomando um prejuízo enorme por causa disso. Inclusive Só perdendo que anunciante. Só que aqui no Brasil, apesar do pessoal achar, aqui não é bagunça. Você não segue as leis do país, leis fiscais e leis. Aqui, não, aqui, ó. Conselho para quem quer dar uma desperta na vida. Você engana todo mundo, mas não engane a Receita Federal, que eles vão te achar. Caraca, que conselho pro mundo. Então, gente, vocês podem enganar todo mundo, não enganem a Receita Federal. Não. Vocês podem tentar. Ok. Vocês podem tentar. Mas alguém que vocês não vão conseguir é a Receita Federal. É um negócio de tipo assim, não é se, é quando. Mas aí a gente vai entrar naquela coisa. O malandro, ele sempre acha que o outro é otário. Então, É, se ele engana todo mundo, ele vai tentar enganar a Receita Federal. só que assim, voltando ao assunto, se você não segue as diretrizes e leis do país, você é convidado a se retirar, né? De várias formas, né? De várias formas. E é exatamente isso. O Twitter não está querendo seguir as diretrizes do país para aplicativos digitais e de mídias sociais. E ele pode ser convidado a se retirar do país. Ah, entendi. Ah, E mas aí, eu acho que nos próximos anos, em todos os países, na verdade, essas coisas vão. As diretrizes, né, das redes sociais vão mudar muito, justamente por causa dos processos que andam acontecendo no Reino Unido, né, da regulamentação das redes sociais. uhum, Tem toda essa pauta de redes sociais para menores de idade que está acontecendo, né? E que é muito importante justamente porque a gente está vendo agora a nossa geração crescendo com redes sociais e os danos que isso está tomando, né? E como está é influenciando a vida de importante todo também mundo. salientar que eu e você, Cauã, nós somos pessoas que estivemos na transição. A gente cresceu com a transição. Até uma certa idade não tinha internet, né? A não ser que você fosse muito. Ó, eu vou te falar que na realidade eu não lembro como é que é a minha vida sem internet, porque desde criança eu sempre tive um computador, Mas então não um smartphone, eu falo. não um smartphone. Mas o que eu Mas falo é justamente ter um smartphone ali toda hora no seu bolso. Rede social. isso de A fato gente, não.
Quando a gente era criança, isso não existia. Era internet de escada quando a gente era criança. E limitadíssima. Limitada, tem essa. Limitadíssima. A gente, sei lá, no máximo jogava um CS e achava aquilo ápice da tecnologia. Sim, sim, nossa. Era pouco tempo, não podia a qualquer horário, né? E talvez esse seja a maior diferença da nossa geração para já uma geração que vai nascer 3, 4 anos depois da gente, que é a gente aprendeu com a evolução da internet a mexer no computador, né? E essa nova geração não sabe mexer no computador, não sabe organizar pasta no computador. É muito bizarro isso. Eu não acho bizarro, eu acho triste, porque eu acho isso muito injusto. A gente tem costume de achar que as gerações futuras são piores do que a gente. A gente tem essa visão, infelizmente. E aí, eu acho que, assim, tem coisas boas e coisas ruins. Certo. Apesar de que o nome adequado agora para nossa geração, sua, minha, né, é Zillennial. A gente é geração Z, mas não é. A gente é Millennial, mas não é. A gente é um misto. Mas aí seria uma geração muito pequena, do tipo de, sei lá, a galera que nasceu de 96 até 2000 ali. Na verdade, 95 até 2000. É, por aí. Mas é que em termos de história, hoje, cara, pra história mudar basta um ano. É, realmente. Você pega o ano da pandemia, pega um ano antes da pandemia, o mundo era um. No ano seguinte já era completamente diferente. Não, se você virar pra gente uns 3, 4 anos atrás e falar que uma pessoa tetraplégica ia estar com um chip na cabeça jogando xadrez no computador, a gente ia falar que isso era impossível. E hoje em dia... parece filme de ficção científica, e hoje em dia é uma realidade, né? E não é como se tivesse aí uma tecnologia sendo desenvolvida para isso, tem várias. Ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, né? E de como isso está influenciando justamente na propriedade, né? Do que é da pessoa, do que não é. E é um papo muito louco você parar para pensar nessas coisas. Eu acho que o mais... Isso eu vou falar. Eu achei assustador. Vou falar assustador. Esse eu acho que é o termo certo. Tem um vídeo que era Will Smith comendo macarrão. Ué, o que isso é assustador? Então, era a IA gerando Will Smith comendo vídeo. macarrão. Faz e assim, sentido. ele não parecia o Will Smith. Ele parecia o ET, um extraterrestre do Spielberg. E o macarrão parecia um polvo. Porque ele se mexia. Era bizarro. Aí, foi ano passado, início desse ano, eles fizeram um comercial, acho que pra uma marca, sei lá. E aí, essa marca fez esse comercial todo em IA. Era meio que pra promover o que o ChatGPT pode fazer agora. Sim. Aí, cara, eu achei esse vídeo assustador, porque assim, tem um senhor que aparece e você fala, é um ator. Não, não é. Esse homem não existe. Ele foi criado artificialmente. Ele tem rugas, ele tem poros. Sim. O cabelo dele tem diferença de tonalidade. Em vários pontos. O olho dele tem diferença, porque é muito perto, né? Então dá pra ver os detalhes da íris dele. Então o seu maior medo é perder a noção do que é real e do que não é? Eu acho que é. Boa. Eu vou te falar que o meu maior medo talvez não seja nem isso, mas sim a nossa relação com essa inteligência artificial. Porque, por exemplo, acho que uns 4 anos atrás, quando é que o ChatGPT foi lançado, mais ou menos, você lembra? Durante a pandemia. Durante a pandemia? Então foi por esse 2020. foi por esse período. Que justamente teve o caso daquele cara lá que achou que a inteligência artificial estava viva. Não lembro se foi o ChatGPT ou se foi outra. E aí, nossa, ele perdeu o emprego dele, né? Porque ele abriu... enfim, a conversa pro público e tudo mais, ainda estava em segredo. E, enfim. E tem toda uma conversa sobre como é a nossa relação com outros seres humanos atualmente e como isso vai se desenvolver para a nossa relação com a máquina. Porque quando a gente conversa com outro ser humano, sempre tem aquela coisa, né? Do tipo, a gente fala coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Às vezes a gente tá conversando com um amigo nosso e a gente tá num papo que a gente não gosta, mas a gente conversa porque ele quer. Ou a gente tá falando de uma coisa que a outra pessoa tá desinteressada, né? Então isso faz parte de ser humano, né? Inclusive
da relação na rua, de dar bom dia no elevador, essas coisas. Agora, imagina você conversar com uma inteligência artificial, que ela vai falar tudo que você espera, e você pode evitar conversas chatas ou aquelas situações que são próprias do ser humano, sabe? Que são desconfortáveis. Você vai E ela vai te colocar minando. numa bolha, né? Isso, você vai minando as suas relações da vida real, né? E vai ficar cada vez mais difícil você se relacionar com outras pessoas. Eu acho que isso que é o que vai refletir muito em pessoas que estão nascendo agora, sabe? Sim, 2024. Essas pessoas daqui a muitos anos, elas não vão saber justamente cumprir essas relações, essas convenções sociais para elas vão ser estranhas. eu acho que a geração que já nasceu agora, que tá um pouco na escola, eu acho que já é um pouco disso, sabe? Porque é uma relação muito diferente da nossa, né? Verdade, principalmente o pessoalzinho que a primeira época ali da escola tava na pandemia, né? Eles não tiveram Sim, interação social, sei lá, deve ter tido com os sim, parentes, né? Com os pais. Mas não é a mesma coisa que tá com outras crianças, né? sim. E muitas dessas crianças tiveram que ir para psicólogos, para médicos, justamente porque chegavam na sala de aula, né, depois da pandemia, e não sabiam se relacionar, né, tinham dificuldade na aprendizagem. Então você acabou minando todas as habilidades sociais dessa pessoa. E ainda mais que é aquela coisa, né, quando um ser humano está crescendo, muito importante para ela não é só o convívio com a família, mas o entorno dela, né? Quais são as outras relações sociais que ela vai ter? E se ela não tem isso, ela acaba só sabendo se relacionar com a família e com mais ninguém. Então ela fica É, extremamente dependente. inclusive, nossa, a gente vai dar uma alt-tab gigante agora. Normal, normal. Tem uma história famosa que chama O Caso de Kaspar Hauser. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Vou te contar um pouco da história e você vai falar como é bizarro. Hum, Ele é um rapaz que apareceu ali na Alemanha certo. e ele não falava muita coisa, mas estava bem vestido. E Sim, quando ele começou a aprender a falar o idioma, ele explicou que ele ficou preso durante muitos anos. Ele era alimentado por uma porta, assim. E às vezes a pessoa que estava através da porta falava algumas coisas com ele. E ele foi aprendendo mais ou menos isso, o que falar. ok. E ele apareceu assim na sociedade. As pessoas começaram a cuidar dele e se interessar, porque primeiro, na época era muito difícil você ter sido vacinado de Ok, alguma forma, ter sido imunizado. ok. E ele tinha a marca de vacina de febre amarela, eu acho. Tá, então meio que alguém fez um experimento com ele, meio caverna de Platão. E assim, pra você ter uma noção, na época que isso aconteceu, uma vacina dessa era de 2 ou 3 anos de salário de uma pessoa. Sim, E apesar de tudo, ele era muito bem vestido. E ele se portava como uma pessoa de alto escalão. Coisas que ele fazia, o pessoal falava, nossa, bizarro. E submeteram ele a testes de hipnose, testes de um monte de coisa. sim. Ele tinha muita dificuldade para se expressar e ele sofreu três tentativas, três atentados, teve 3 atentados contra a vida dele. E o Mas pessoal ele teve. falou como é que foi, os atentados, ou... Então, numa das vezes foi visto, era tipo um cara, ele tava andando assim, e ele gostava muito de ir no parque e ficar vendo os bichos assim, sabe? Sim, Na água e tal. Ele gostava muito de sair de dia para ver o sol. certo. E aí, numa dessas, um cara tentou enfiar uma faca nele. Mas pegaram o cara falou por quê? Não, o cara saiu correndo, pegaram ele. Isso aconteceu mais 2 vezes. E aí, acho que na terceira ou na quarta, acabaram com ele. Sim. Por Meu, isso tinha gente que teorizava que ele era de alguma linhagem real, de alguma coisa parecida, porque fala, poxa, gente, o cara tem marca de vacina. O cara tá com uma roupa muito boa, boa, boa mesmo. sim. O que pra mim, E o que eu imagino que é muito bizarro em tudo isso, é mais porque quem fez isso com ele, a pessoa tinha condições, né? E sim, além de condições, ela tinha um poder, talvez não só sobre ele, mas sobre outras pessoas. sim, E isso me lembra muito a discussão do que é aquele filme O 120 Dias em Sodoma, né? Que acho que talvez seja até um mal da nossa sociedade, né? Que é se você pega as pessoas mais poderosas do mundo hoje, né? O que que impede ela, qual que é o limite para elas, né? Por exemplo, o Elon Musk é um cara que tem muito dinheiro, né? Tem poder e tudo mais, né?
enfim, qual que é o limite para essa pessoa, sabe? Se ela quiser fazer alguma coisa muito ruim, como é que a gente impõe esse limite? Né? Justamente para ter Eu, uma sociedade mais humana. eu gosto de uma frase que é do George Martin. Ele é o cara que criou Game of Thrones, sabe? Sim, sim. Ele coloca muitas frases que ele gosta no personagem Tyrion, né? Personagem anão. Ah, melhor E personagem. Ele ele dando fala tapa que... na cara do Joffrey, pra mim é sensacional. Pode Não, e é continuar. justamente relacionado ao Joffrey. Ele fala, é muito difícil você controlar alguém, você controlar um cachorro, você colocar uma coleira, né? Se você Sim, já colocou uma coroa na cabeça dele. faz sentido. Então, isso é muito forte. E isso representa como funcionam esses políticos, esses magnatas, essas pessoas, né? Sim. Imagina uma pessoa que sempre... E, gente, talvez vai ter gente Que- jogando pedra na gente, mas Muito provavelmente. o Elon Musk, ele não veio de baixo, não, tá? A gente não acredita nessa mitologia que criaram pra ele. É, ele não foi o coitadinho que saiu do O pai nada. dele tinha uma mina de esmeraldas, gente. Ninguém que é dono de uma mina de esmeraldas. O cara não trabalhava na mina, ele era dono de uma mina de esmeraldas que exportava pro mundo inteiro. E além Esse cara disso, tinha dinheiro. para muitos projetos dele, ele recebeu incentivo do governo por conta de interesse do próprio governo nas É, tecnologias dele. Então não é um cara que, ai, criei alguma coisa aqui do nada e deu muito certo. tudo bem, tem gente que cria coisas do nada e dá Sim. certo. Não tira o mérito, sei lá. Assim, claro que, né, o Yellow é ótimo. O O Elon Yellow. Musk. O Gente, Yellow. põe uma imagem dele amarelo. É. Ele nos Simpsons. Só pra fazer um panos quentes aqui, né? Pra ninguém tacar tanta pedra na gente. O Elon Musk tem méritos de muitas coisas e tudo mais, mas ele não é esse deus maravilhoso que tentam pintar ele, né? Mas eu acho que isso é ruim em todas as instâncias, sabe? Sim. As pessoas glorificarem, santificarem alguém. Ah, Aí ele era um você vai santo. comprar uma briga enorme com o pessoal da religião. Não, não. Mas eu não tô falando de pessoas religiosas. Tô falando de empresários, figuras políticas, Artistas. artistas, Sim, sim. cantores, poetas. O cara pode ser ótimo, a moça pode ser ótima, sabe? Pode ser uma mulher incrível, um homem incrível. Só que você não pode santificar. Toda pessoa tem falhas, seja de caráter, seja de, às vezes, de ações mesmo. Coisas que a pessoa escolheu não se envolver. Tem muitos poetas, escritores que eu gosto, mas que... Ou até artistas, músicos que eu gosto, que eles não se envolvem em causas políticas. Isso me chateia? Pouco. Mas é a escolha do cara. O cara não quer se envolver, o cara não quer se envolver. E talvez seja uma parte da pessoa talvez nem entender, né, a situação que ela vive. E Eu não, entendo muito a pessoa que admite e fala assim, disso aqui eu não sei, então não me envolvo. Eu mas, respeito isso. mas o ser humano ele não é criado desse jeito, ele é criado para ter uma resposta para alguma coisa. Então a pessoa falar não sei é uma das coisas mais difíceis que existem. Eu acho que até no mercado de trabalho é difícil você falar não sei, É gente. que aí, quando você envolve dinheiro na parada, Eu não posso sobrevivência, falar não sei, né? Eu gosto muito de um autor que se chama Isaac Asimov. Asimov. O cara era um baita escritor, assim, escreveu grandes obras. O das três Escreveu, leis da robótica, né? sim, sim. Além disso, ele fez Eu, Robô, fez Sim, Fundação e tal. Ele era um cara que escrevia sobre diversos gêneros literários, né? sim. E escreveu desde ficção, escreveu de não ficção. Tem uma lista, e depois eu até posso falar com a minha digníssima noiva, que é bibliotecária e lembra o nome dessa lista, Daniel? Ele escreveu sobre todos os gêneros que tem nessa lista, que é tipo lista, não lista. Nossa, o cara fez Que um é... objetivo de vida e foi, né? Vou escrever sobre Não, tudo. acabaram catalogando depois, ele escreveu sobre quase todos os gêneros. Olha. O único que ele não escreveu foi sobre filosofia. Porque ele Irônico, não... porque as obras dele, tipo, Eu, Robô e tudo mais. Exatamente, tem muita gente que fala, nossa, é super filosófico. Ele fala, Sim. mas eu não tenho formação nisso, eu não sei sobre isso e eu não falo sobre isso. Eu não digo que sei sobre isso. Ah, mas aí ele tá falando de uma obra que tem uma filosofia mais na sua cara, tipo o Mundo de Sofia. Que vai Isso, debater uma filosofia mais tomando a própria filosofia como pauta, talvez. isso,
Exatamente. Ele Certo. falou, eu não falo sobre filosofia porque eu não tenho formação, eu não estudei sobre, então não, né? Ok. Ele fazia meio que as histórias de fantasia fazem, né? Que é você falar sobre um assunto, mas E não fazer as pessoas diretamente. pensarem. É, não E fazer as pessoas diretamente. pensarem. Eu acho ótimo que tem autores, grandes autores, né, que acham isso interessante de você fazer o cara pensar e ir para outro lugar. Tem autores que odeiam isso, né? O próprio Tolkien, quando questionavam ele sobre, ai, o que significa isso em Senhor dos Anéis? O que significa aquilo? Ai, nossa, eu pensei o anel era a bomba atômica. Ah, já ouvi essa teoria. E aí falaram pra ele, o que realmente é? Ele falou assim, é um anel mágico e é isso, não é bomba atômica, não é doença. Ele falou assim, gente, é um anel mágico. Você quer ler e você acha que é alguma coisa? Ele falou, olha, parabéns. Mas ele falou, eu sou contra isso. Ele falou, se eu escrevi que é um anel mágico, é um anel mágico. Se você que ele falou assim, só que se você quer interpretar que é outra coisa, ele falou, aí é com você. E ele falou assim, eu gostaria muito que as pessoas tenham esse tipo de Pensamento? pensamento, guarde para si mesmo. Que ele falou, você vai estar tirando a experiência de outra pessoa. Porque outras pessoas vão pensar que aliás, que a opinião delas não é válida, ou que não, Mas a aí não sua é seria, melhor. Tal. não seria um pouco de ingenuidade dele? Porque justamente a fantasia serve para você falar um pouco da realidade de uma outra forma. E Não, não. O é, que eu entendi é que, tipo assim, ele falou: se você teve essa opinião, deixa a pessoa ter a dela, depois vocês discutem. Não impõe a sua. ok, entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu entendi isso e é isso e acabou. Ele falou: não, tem a sua, você quer ter a sua, quer discutir e tal, beleza, mas discuta com alguém que já teve a dela, não estraga a dela. Ah, E eu entendi. entendo. Não, faz sentido, porque aí vocês dois vão estar no mesmo nível de debater sobre aquela obra. E às vezes realmente a obra nem fala sobre, o autor, pelo menos, né, nem pensou em determinado assunto, mas aquilo acaba se encaixando tão bem no que ele tá falando ali, E né? anos depois, né? Sim. Eu penso muito isso, e talvez algumas pessoas não concordem comigo falar agora, é a transformação que teve em Star Wars. Vamos lá. Sim, eu sou fã de Star Wars, tá, gente? Eu sou fã de Star Wars, assim, ferrenho. Fã tatuado de Star Wars, é isso que você quer Fã dizer. tatuado de Star Wars. Aí já define. Já define. E aí o que acontece? Tem muitas mitologias em Star Wars, né? Sim. Os samurais, As né? bruxas são as melhores. Olha aí, já é uma atualização. Tem gente que não concorda com você. Tem gente famosa na internet que não concorda com você. Nossa, eu adoro Mas, as bruxas aí. No mas, jogo, principalmente, acho muito foda. Ah, continua. mas então, o lance que criaram para os Mandalorianos, eu adorei. Ele é totalmente novo, ele não existia. Sim. O que existia era o Boba Fett indo da esquerda para a direita nos filmes. E ele basicamente funcionando como um rap. É isso. Ele tem a mochila, a nave e o sonho. É o que ele tem. Isso reflete a vida de muitas pessoas. Às vezes é só uma mochila, uma nave e um sonho. A nave, uma moto, né? É, por Um aí, sonho. pô. É o que o cara tem. Mas assim, eles criaram uma mitologia. O cara não tira o capacete. Pra ele ser membro desse grupo, né? Por Sim, isso que ele não tira. E aí, eu achei muito interessante que eles colocando isso, meio que foi uma coisa de inclusão interessante. Porque antes, pra você ser mandaloriano, você tinha que ser daquele povo. Agora não. Se você segue o caminho, né, que é o This is the way, como deve sim. ser, você é membro daquela tribo. E eu acho muito interessante, porque, por exemplo, tem um personagem criança que... Isso é coisa da última temporada. Foi um pequeno Sim, detalhe, mas eu achei bem interessante. O ator, ele tinha uma coisa pra respirar na cabeça. Tipo, uma sim. coisa assim. Alguma coisa assim. E aí, o que eles fizeram? Eles, quiseram esse ator pra falar assim, no credo dos Mandalorianos, não interessa o que você é, o que você tem, como você é. Se você segue dogmas, se você segue o que eles aplicam como sua cultura, você é membro, você é respeitado, você é parte daquilo, Ah, né? mas é muito aquela relação que a gente tem na vida real de que a sua cultura faz muito quem você é, né? Tem Isso é muito, incrível. tem muito essa coisa, por exemplo, de uma pessoa que nasce em um país, mas aí, sei lá, com 1 ano de idade, ela vai para outro país e ela vive a vida inteira dela lá. Beleza, talvez na carteirinha dela e tudo mais vai estar o nome do país que ela nasceu.
mas toda a cultura dela, tudo que ela conhece, tudo que ela, né, tem, ainda mais se você crescer numa família que te referencia ao país que você nasceu, ainda assim a sua cultura é daquele lugar e a sua ideia do país que você nasceu é da onde você está vivendo, né? Uhum. Então é muito complicado e isso é um dos grandes problemas que a gente tem com o sul do Brasil. Que é aquela Ai, cara. galera que acha que é descendente de alemão. E aí tem Ah, toda aquela ideia de tipo, ai não, mas nós seguimos a cultura alemã aqui no Brasil e tudo mais. E já veio o alemão pra cá e falou assim, gente, isso daí é a ideia que vocês têm da nossa cultura, porque isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Né? Então é ai. muito legal ter obras que passem justamente essa ideia do quão é importante a cultura, né, para uma pessoa e de você também se inserir em outra cultura, né? Isso é muito importante. Eu acho interessante isso que você falou, porque tem um autor que eu gosto muito mesmo. Certo. Ele é o cara de tipo assim, você quer uma ficção histórica decente? Lê os livros dele. Quem que é? Bernard Cornwell. Nossa! Ai, como é que é o nome? Uma Ele chaproca enorme. é. Não, tem sagas pequenas, tem livro que é um livro só, e a história acaba. Se você quer ler, tem histórias que é um livro só. Gabriel, vou te contar uma coisa aqui, antes de você continuar. Eu acabei de ganhar Crime e Castigo pra ler. Assim, não tem a possibilidade de eu meter outro livro grande aqui no meio, entendeu? Eu não sei o que é Crime e Castigo, que eu ouvi falar. É do Dostoiévski. E é um Ah, livro aqui. É que o povo não vai estar vendo, mas. fala quantas páginas tem. Deixa eu ver quantas páginas tem. Calma. Nossa, eu achei que era mais. 600. 600. 600 Boa, páginas. uma boa. É uma boa leitura. É uma boa leitura. Mas então, ele tem histórias curtas, tem histórias mais longas, né? Certo. E nos livros dele, quando ele quer contextualizar algo, ele coloca um personagem que tá entre duas culturas. Eu vou dar um exemplo. Calma aí que eu. Eu lembrei do último que você falou. Nossa, o Cauã não vê nada que a gente indica. Aí continua, continua. Eu só me distraí aqui por um momento. Então, por exemplo, um dos personagens mais famosos dele é o Uhtred, né? Já ouvi falar. O Uhtred, ele é um personagem que ele é saxão, ele é da Inglaterra, né? Certo. Que seria um dia a Inglaterra. Ok. Ele é na região ali da Nortúmbria, né? E ele, quando criança, ele é sequestrado por uns vikings, E ele, chamados, e ele vai que na época crescer eram, com esses vikings. Com essa sim, cultura. na época eram chamados de daneses, né? Sim. E ele cresce como um viking. Ele é criado por um cara que é viking, um viking chamado Ragnar, mas não tem nada a ver com a série Viking, gente. Porque Ragnar, entre noruegueses na época que a história se passa, é um a cada 100, entendeu? Então, É Ragnar tipo Maria no mundo, que tem tipo Maria, 300 milhões. José. É igual Gabriel. Só Sim, que sim. viveu, sabe? Então, assim, ele é criado por esse cara, o Ragnar, né? E ele é um viking, navegador, tal, guerreiro. E ele meio que pega o Uhtred, ele tá numa invasão, e o Uhtred era uma criança que tava ali solta, porque o tio... tem um lance meio Rei Leão, saca? Hamlet. Sim. O tio tomou o lugar do pai dele e Agora ele vai ter expulsou que ele. se vingar. Só que assim, ele cresce como um viking. Ele cresce, sabe, adorando deuses pagãos e tal. Sim. E um dia, tá ruim na casa dele. O Ragnar arruma uma treta com uns caras vikings também, se eu não me engano. Certo. E aí ele foge. Uma colega, né, barra irmã de criação dele, mais ou menos, que é a Brida. E eles vão ela para a civilização, é isso? E eles vão pra Inglaterra. E ele começa a trabalhar como guerreiro pro rei Alfredo I. Certo. Depois vai ser conhecido como Alfredo Grande. E ele é aceito porque o pessoal, ele fala assim, ó, eu sou Uhtred de Bebbanburg, que é um lugar na Inglaterra. Ele fala, teoricamente, então ele é inglês. Sim. Então, ele é um dos nossos. Só que como ele cresceu com os vikings, os daneses, ele é um aliado militar muito valioso, porque tá ocorrendo as invasões e eles querem se proteger, né? E a galera não tem preconceito com ele, não? Muito, porque primeiro, ele não é católico. Começa por aí já, história da humanidade. E aí muita gente não gosta dele, acha que
o Rei Alfredo não devia fazer isso e tal. Outro, por exemplo, que eu vou citar de personagem do Cornwall, é o Derfel. Derfel, ele cresce entre os bretões, né? Sim. Só que ele é saxão. Ele é um saxão, ele é filho de um saxão. Eu quase soltei um spoiler agora. Quase. Eu ia falar, ele é Ó, filho do... Não vou falar. então o povo já sabe que tem alguma coisa aí quando lê. Eu tava lendo, eu fiquei indignado. Eu falei, como assim? Tipo assim, tem essa revelação no terceiro livro, sabe? Sim. E você fica, what? Mas sabe uma coisa que dessas histórias assim que vão misturar culturas e recentemente eu pensei bastante sobre isso por causa de uma obra aqui que eu tava. Enfim, uma coisa que eu tava pensando ultimamente é que eu acho muito melhor uma história que tem um conflito entre duas culturas quando não tem uma pessoa que necessariamente é de uma cultura e se infiltra na outra. Por exemplo, Avatar. É muito legal Avatar, tá? Já adiantando, gosto muito, a estética é maravilhosa, a história é simples. Avatar do James Cameron, tá? Só pra deixar claro. Isso, Eu né? não gosto. Mas é aquela história básica, né, do homem branco salvando os índios, né, praticamente. Eu odeio todas Isso. elas. E Só deixando quando. claro. E uma coisa que eu adorei que quando lançou foi os Anéis do Poder, que justamente eles têm esse conflito, que é quando a Galadriel fala com o Elfo do Mal lá, que eu esqueci o nome dele agora. Você lembra? Nome difícil, ninguém liga. Enfim, é bem legal que os orcs, né, goblins e tudo mais não são vistos muito como uma vida que vale a pena salvar, né? Tá todo mundo querendo exterminar eles. E tem um diálogo ali muito interessante que pra mim é o que mais traz esse choque de realidade, né, que é justamente você se importar com a cultura do outro, mesmo sendo tão diferente da sua ou não seguindo nada do que você acredita, que é justamente a Galadriel com um discurso genocida pra cima do vilão, e o vilão vira e fala pra ela que não é só o coração deles que é negro, né, e meio que impuro ali e tudo mais. Então causa muito um choque quando, por exemplo, a Inglaterra acha que eles têm que, né, que resolver os problemas do mundo inteiro, né? Vamos catequizar todo mundo, né? Principalmente durante a Inquisição, que, né, em boa parte do mundo aí foi um pesar para muita gente, né? Muitas tragédias aconteceram. Então eu prefiro muito mais quando nas obras os conflitos culturais são resolvidos meio que dessa forma, assim, não com um salvador, né? Não com alguma coisa que, enfim, não sei. Que seja essa ideia de uma pessoa da outra cultura salvando a sua cultura inteira, sabe? Complementando o que o Cauã tava falando, o nome desse personagem é Adar. Isso, deve ser porque eu também não lembro, vou te contar. Eu acabei de pesquisar aqui porque eu acho os personagens. Gente, eu adoro os Senhor dos Anéis, tá? Mas os personagens dessa série são esquecíveis. Realmente são. É É triste. complicado. É triste. Eu me É diverti, complicado. eu me diverti com Anéis do Poder, mas realmente é uma sériezinha bem complicada. Mas eu concordo com você. Eu acho muito mais interessante quando tem personagens que eles são da própria cultura e eles estão ali lutando pelo que eles acreditam, cada um do teu lado. Tem um Sim, filme que conta a história do Átila Uno. não faço ideia quem é. De cabeça, não faço ideia. Eles são um dos povos bárbaros que lutaram contra o Império Romano. Ah, ok. Agora E faz sentido. aí, o filme em questão, ele mostra os dois lados dessa luta. Mostra o lado dos hunos tendo o Átila, né? Sim, E mostra do lado dos romanos o Aésios, que ele era um general, um senhor da guerra romano. E sim. mostra justamente essa briga dos dois. Quando um Certo. dos dois, eu não vou falar quem, Ah. morre, eles se livram do outro, que ele fala assim, não, a gente não precisa mais de você. Ah, e aí, tava esperando o desfecho. Não, Sem porque spoiler. quando um dos dois morre, né? Sim. O conflito acaba e aí o cara do lado vencedor, teoricamente, Ah, ele também é preso e afastado, porque ele não é mais necessário e ninguém quer um cara como ele. realmente, reflete Essa história, bastante a história da humanidade, inclusive, essa história de de gente, aproveitamento. desculpa, esse cara lutou por
por sei lá o que. Gente, por mais que agradeçam pelos seus serviços, ninguém vai te achar melhor ou pior por causa disso. Por isso que muita gente que foi pro Vietnã, que foi pro Afeganistão, foi pro Iraque, essas pessoas tiveram como chama? Uma decepção quando voltaram para casa, porque eles acharam que iam voltar para casa, iam ser bem recebidos, né? Iam ser Iam ser tratados, heróis. iam ser ovacionados, e Sim. não é bem assim que funciona. Se você, meu caro rapaz, aí acha que se tivesse um conflito, e vamos supor que a gente estivesse do lado vencedor, você quando voltar vai ser glorificado, as pessoas vão olhar diferente pra você, elas não vão. No Se você- máximo, talvez suba um pouco o ego da pessoa e ela queira ser tratada da forma que ela acha que merece, né? Mas não vale a pena. Não, Esse é o nada, ponto. Nunca vale a pena. nada é maior do que a sua vida, nada vale mais do que a sua vida, nada vale sua paz, nada vale seu bem-estar. E a vida do outro também, né? Ter justamente a simpatia pelo próximo. Não só Uhum. porque você achar triste, né? Que, e se fosse comigo, né? Não é só por causa disso, mas porque a outra pessoa também é um ser humano, também tem vontades, tem sonhos que talvez você não entenda, né? Mas o outro justamente é um complemento do mundo, né? E você faz parte desse mundo, né? Então Exato. você cuidar do outro também é cuidar de você, mesmo que talvez não pareça ter relação alguma. Exatamente. Tem muito aquela ideia, eu acho muito, me lembrou agora, né, de uma discussão, que é muito aquela ideia de pensamento que acho que as pessoas não desenvolvem tanto, pelo menos algumas pessoas, né, enquanto elas crescem. Né? Acho que mais pelo discurso, assim, que eu ouço no dia a dia de muitas pessoas. Que é, quando você é criança, você aprende, por exemplo, que você não pode roubar, porque seus pais falam pra você não roubar. E você só tá obedecendo essa ordem. E aí você não rouba, vai. Aí você cresce mais um pouco, você não rouba porque você descobre que você pode ir preso, né? Aí você cresce mais um pouco e tem aquela ideia de que, eu não quero que me roubem, por isso eu não vou roubar a outra pessoa. E até você criar um pouco mais de consciência social e você perceber que você não rouba outra pessoa, não porque aquilo vai te causar alguma coisa ou você vai ter alguma consequência, né, disso tudo. Mas simplesmente porque você está causando um dano para outra pessoa, sabe? Independente de benefício, independente de qualquer coisa. É claro que aqui eu não estou falando de situações extremas, né, de necessidade de sobrevivência de vida, né, aí é outro ponto, né? Inclusive uma outra questão, né, que enfim, dá para discutir além, mas é justamente você criar um pensamento sobre o que é realmente viver em uma sociedade e conviver nessa sociedade, né? E sobre entender a existência de outras pessoas. Olha aí. É isso aí. Ó, tirou minhas palavras aqui. Não, e a gente pode trazer muito essas coisas. Enfim, é isso. Senão a gente vai ficar aqui conversando horas sobre certo, errado, a ideia de certo e errado, A ideia de. Isso a é ideia muito de... interessante. Você tratar o que tá na lei e o que é moral. Essa divisão nossa, é muito complicado. Porra! Ai. Vamos para dicas da semana? Indicações da semana. Dicas, você quer dar dicas pro pessoal? Indicações da Gente, semana. bebam água, é a dica da semana. Bom, fala primeiro a sua dica da semana. Tá, dicas da semana. Como a gente conversou, né, sobre justamente essa diferença de sociedade, de ver o outro como humano, né, ver a outra cultura, eu vou indicar um jogo. Um jogo. Um jogo. Não vou indicar um filme, nem um livro, nem uma série. Eu vou indicar um jogo. Nem um evento. Um jogo. Que é o jogo Infamous, que trata muito disso, né? O personagem principal, ele tá vivendo a vida dele normalmente, ele vê outras pessoas na sociedade que são abominadas, né, por uma determinada situação, aí você joga o prólogo do jogo para descobrir, e de repente ele se vê nessa situação,
de uma hora para outra muito rápido. E ele começa a perceber esse preconceito que existe, que ele tinha, né? É claro que, assim, o ideal nunca é a gente ter empatia se colocando na pele do outro, né? Porque as nossas questões e as nossas morais, nosso senso moral, né, é muito diferente da outra pessoa, né? Então aquele discurso de, se eu fosse você eu faria isso, mas você não é outra pessoa, né? Você tem que ter empatia pela outra pessoa sendo quem ela é, né? E não pela ideia de que se você fosse outra pessoa. Então acho que esse é um jogo que conversa bastante sobre isso em vários pontos e traz histórias de muitos personagens legais, é bom pra se divertir, é curto e é a minha dica da semana. Legal. Mas, complementando o que você está falando, eu acredito que a melhor forma de... Quando você vai acompanhar um conteúdo... Por isso que eu falo que, às vezes, acompanhar uma obra de ficção é melhor do que você acompanhar um reality. Sim. É mais fácil você ler um livro de ficção, acompanhar uma obra de ficção, porque você realmente se coloca no lugar dessa pessoa, né? Sim. Você se coloca ali como... Nossa, se eu tivesse na pele desse cara, é bom o livro, porque você tá na pele dele, você tá sentindo frio com uma pessoa, fome, né, tá passando pelos perrengues ali. Baseado nisso, vou fazer uma recomendação mista aqui. Ok. Tanto, como eu falei, vou recomendar a trilogia Crônicas Arturianas do Bernard Cornwell. Certo. Justamente trabalhando com a dualidade de culturas que a gente falou. Boa. Mas caso a pessoa, poxa, não sou muito de livro. Não quero ler um livro enorme do Cornwell. O que não você quero indica? ler um livro enorme do Cornwell. Tem uma série da Netflix, isso aceita muito. É a Vikings? Não, Vikings não. Chama The Last Kingdom. Então não é a que eu tô pensando. O Último Reino. Na tradução literal. Literal, O Último Reino. Que conta justamente a história do outro livro do Cornwell, que é o Uhtred, de Bebbanburg. E eu acho bom essa série porque eles vão direitinho ali, sabe? Eles adaptam os personagens, a história começa com aquele contexto todo, ele dá um contexto, né? É aquele tipo de série que tem uma narraçãozinha no início, eu adoro. Nossa, agora que você falou isso, eu vou ter que fazer uma segunda indicação também. Manda. A série Carnival Row, com Orlando Bloom e a Cara Delevingne. Cara Delevingne. Isso. É uma série sensacional que fala muito disso. Acho que é Gerard Harris. Ele tá na primeira temporada. Ele era o líder político de Carnival Row. Faz tempo que eu vi, então de cabeça agora eu não vou lembrar. Mas é uma série muito boa. Tem cenas dessa série que não saem da minha cabeça até hoje. E fala muito sobre preconceito, diversidade cultural, racismo. Uma série que tá no Amazon Prime Video. Isso. No original Prime, muito boa. Pra quem eu não sei o que assistir e tal, dá uma chance. Ou pro Carnival Row, ou pro The Last Kingdom. Isso. Assiste um episódio, vê o que você acha. E é isso. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera. É nóis. Falou, gente. Até uma próxima.